Olhe para o queixo dessas 4 personagens: Anna e Elsa de Frozen, Rapunzel de Enrolados e Honey Lemon de Operação Big Hero. Elas parecem ter sido construídas no mesmo molde, mas a Disney não repete só o rosto. Ela esconde os mesmos objetos em filmes diferentes, espalha códigos secretos e até reaproveita o movimento dos personagens. A seta aponta para a primeira prova, e quando colocamos todas as pistas lado a lado, a semelhança fica difícil de ignorar. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos, o rosto. A seta aponta para o detalhe que entrega a semelhança entre as personagens, o formato do queixo. Quando colocamos as rainhas irmãs de Arendelle, a Rapunzel e a Honey Lemon lado a lado, percebemos que não é apenas o estilo de animação que é parecido. O rosto de todas elas vai afinando quase no mesmo ponto e termina em um queixo pequeno e arredondado. Agora, olha o que acontece quando alinhamos as 4 imagens. Mesmo com cabelo, expressões e personalidade diferentes, a base do rosto delas continua muito parecida. Os olhos grandes ocupam um pedaço semelhante do rosto. O nariz delas é pequeno e delicado, e a parte inferior da face segue o mesmo estilo de desenho. Isso não quer dizer que as 4 mulheres sejam literalmente iguais, ou que a Disney tenha confirmado o uso de um modelo único. Nada disso. Mas a repetição é forte para levantar a suspeita. Estamos vendo o estilo original da Disney ou a fórmula que foi repetida várias vezes? A Rapunzel apareceu primeiro com este visual. Depois vieram Anna e Elsa, e para elas até que faz sentido, já que são irmãs. E a Honey Lemon, que tem uma história completamente diferente, carrega a mesma construção. Vamos lembrar que a Rapunzel aparece como easter egg no filme de Frozen, o que gera algumas teorias de parentesco, mas não é o que nós estamos investigando aqui. O que nós queremos saber é o que a Disney fez para construir essas personagens, o que leva à pergunta: por que o estúdio continua repetindo a fórmula em personagens que não têm ligação? Molde. O cabelo delas muda, as roupas mudam e, claro, as personalidades também são diferentes. Mesmo assim, quando retiramos esses elementos, a base dos 4 rostos continuam estranhamente familiares. Anna é impulsiva e divertida. Elsa tem uma aparência mais séria e elegante. Rapunzel é cheia de energia e curiosidade, enquanto a Honey Lemon possui um estilo moderno e colorido. Mas todas elas carregam características muito parecidas. Veja: olhos grandes, nariz pequeno, bochechas arredondadas e um queixo curto e delicado. É como falar que a Disney está usando a mesma forma, mas assando bolos de sabores diferentes. Isso não quer dizer que o resíduo está copiando o mesmo arquivo, mas a semelhança sugere que existe um padrão que funciona. Essas fórmulas deixam as personagens mais jovens, expressivas e fáceis de reconhecer, além de ficarem bonitas. O cabelo e as roupas é único de cada uma, enquanto a estrutura segue um padrão que os fãs vão imediatamente reconhecer como sendo uma personagem da Disney. Talvez seja por isso que elas parecem tão diferentes quando estão dentro de suas próprias histórias. Se esse padrão fosse apenas no rosto, daria para dizer que é apenas o estilo do estúdio. O problema é que a Disney e a Pixar também repetem objetos que atravessam filmes e universos completamente diferentes, e isso deixa tudo mais interessante. Objetos. Existem objetos que atravessam histórias diferentes da Disney, e o maior exemplo disso é o caminhão da Pizza Planet. E sim, acredite, tem tudo a ver com a investigação dos rostos das personagens. Ele apareceu em primeiro lugar no filme Toy Story, levando o Woody e o Buzz até o restaurante espacial preferido do Andy. Só que depois disso, o veículo não desapareceu. A Pixar começou a escondê-lo em outros filmes como um easter egg, mesmo quando a Pizza Planet não tinha nada a ver com a história. Agora, olha com atenção para o fundo dessas cenas. Às vezes, o carro aparece estacionado. Em outras, surge rapidamente no meio da história ou escondido no cenário. Em Red, por exemplo, ele está estacionado enquanto a protagonista corre. Em Valente, ele é um carrinho de madeira.
Isso não confirma que personagens como Woody ou o Relâmpago McQueen e todos os outros vivem no mesmo mundo, embora possam. Mas a explicação mais segura é que o carro da pizzaria se transformou em uma assinatura visual da Disney Pixar, uma brincadeira colocada pelos criadores para quem observa cada cena com atenção. Viu só? Não é apenas a fórmula do rosto que eles estão repetindo. O mais curioso é que essa não é a única assinatura visual da Disney. Existe um outro detalhe que aparece em portas, placas e até muito escondidas. E, ao contrário do caminhão, ele parece apenas um código de letras e números. O segredo A103, que está longe de ser uma coincidência. Será que nós podemos ter um código secreto também? Comenta a #cinema pra gente guardar o nosso segredo. O código. Voltando, o segredo A113 é um dos padrões do estúdio que se esconde em qualquer lugar. Olha essa placa de carro de Toy Story. Agora, preste atenção nessa porta no filme Universidade Monstros. Esse código aparece em Vida de Inseto, na câmera do mergulhador em Procurando Nemo e até perdido pelo cenário, como em Divertidamente. À primeira vista, A113 poderia ser apenas uma identificação aleatória criada para preencher o cenário. Só que esse código guarda uma homenagem muito especial dos animadores. A113 era o número de uma sala de aula do Instituto de Artes da Califórnia, onde muitos profissionais ligados à Disney estudaram para criar as animações que nós tanto amamos. Por isso, o código passou a ser escondido nas produções como uma assinatura deixada por quem ajudou a fazer os filmes. Em Red, por exemplo, ele aparece no carrinho de giz usado pelo pai da Mei Lee e volta a surgir no ingresso do show da banda favorita da protagonista, a Four Town. Duas aparições dentro do mesmo filme que podem ser ignoradas em segundos. O A113 não prova que todas essas histórias acontecem no mesmo universo, mas prova que os criadores repetem com frequência os mesmos elementos, transformando uma referência pessoal em um segredo compartilhado em vários filmes. E algumas dessas referências vão muito além de números ou objetos escondidos. Porque em determinadas cenas, o que atravessa de um filme para o outro é um personagem que você conhece muito bem ou vai conhecer no futuro. Personagens. O A113 pode ser escondido em qualquer lugar, mas algumas referências da Disney são bem mais difíceis de disfarçar. Olha com atenção para este pequeno guerreiro Kakamora em Moana. O desenho em seu rosto não é aleatório, ele é o Baymax, o robô fofo de Operação Big Hero. E essa não é a única personagem escondida no filme. Em uma das tapeçarias da ilha de Motunui, aparece uma criatura inspirada em Marshmallow, o monstro do gelo criado por Elsa em Frozen. Em outro momento, podemos ver o Sven quando Maui se transforma nele. São personagens de histórias diferentes que se cruzam nas histórias da Disney. É claro que isso não significa que o Baymax ou o Sven tenham viajado para a ilha de Moana. Essas aparições funcionam como homenagens e brincadeiras feitas pelos próprios animadores, e até mesmo como spoiler. Um exemplo é quando Lotso aparece no filme Up, pois naquela época Toy Story 3 ainda não havia lançado. A Disney reconhece que seus filmes possuem referências escondidas, que conectam visualmente diferentes produções. Mas, para quem acompanha essas aparições, o efeito é outro. Cada aparição faz os mundos parecerem um pouco menos separados, como por exemplo, quando a Rapunzel aparece em Arendelle. Isso, para muitos, é a prova de que as princesas são amigas ou parentes. Primeiro encontramos rostos parecidos, depois um caminhão atravessando filmes. Em seguida, um código repetido e personagens escondidos onde não deveriam estar. Você viu a Jessie de Toy Story em Monstros S.A.? Dá uma olhada, é disso que nós estamos falando. Só que todas essas referências ainda podem ser acrescentadas como pequenos detalhes do cenário. A próxima prova é muito mais difícil de ignorar, porque em alguns filmes a Disney não aproveitou apenas a imagem, ela repetiu praticamente o mesmo movimento. Mas antes nós temos uma coisa para repetir para você.
Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Movimento. Até agora encontramos rostos parecidos, objetos repetidos, códigos secretos e personagens escondidos. Mas todos esses elementos poderiam ser acrescentados como pequenas homenagens. O próximo caso é completamente diferente. Coloque essas duas cenas lado a lado e olhe apenas para os movimentos. De um lado, nós temos o Baloo dançando com o Rei Louie em Mowgli. Do outro, anos depois, o pequeno João repete praticamente a mesma coreografia com Lady Cluck em Robin Hood. Os personagens mudaram, o cenário é completamente outro, mas os passos de dança, os giros e até a maneira como os personagens se movimentam segue uma estrutura igual. E essa não foi a única vez. Agora compare a dança de Branca de Neve com os anões, a cena de Damarian em Robin Hood dançando com os animais da floresta. Quando as duas sequências são colocadas lado a lado, os movimentos parecem se encaixar como se uma animação estivesse servindo de inspiração para a outra. Na época das animações desenhadas à mão, criar cada movimento era um trabalho enorme. Por isso, sequências já produzidas pela Disney podiam servir de referência para novas cenas, recebendo personagens, roupas e cenários diferentes. Mas, para quem assiste as comparações hoje, o resultado provoca uma sensação estranha. Parece que personagens de histórias completamente separadas conhecem exatamente os mesmos passos. E até que pode fazer sentido. Existem coreografias de danças conhecidas no mundo todo. O balé sempre vai ser o balé, não é mesmo? E agora a investigação volta para onde tudo começou. Se a Disney já reaproveitou objetos, códigos, referências e até a estrutura completa de movimentos de personagens, a semelhança entre Anna, Elsa, Rapunzel e Honey Lemon deixa de parecer um caso isolado, não é mesmo? Isso não prova que elas sejam parentes ou que viviam no mesmo universo, embora alguns acreditem que sim, mas revela uma conexão que realmente existe entre as quatro personagens. Todas carregam o plano visual que a Disney aprendeu em todos esses anos para repetir e que fazem o sucesso dos seus filmes. Adaptar e transformar em novos personagens. E se nós temos mais provas? Você já percebeu que a Bela de A Bela e a Fera é muito parecida com a Jane do filme do Tarzan? Elas até parecem parentes. Ou você já percebeu que a Ariel de A Pequena Sereia é na verdade prima do Hércules, visto que o pai da Ariel é filho do tio do Hércules, o deus Poseidon? Ou que o príncipe Eric é um pouco parecido com o Aladdin, só que com a pele mais clara e um pouco mais de músculos? Nada disso é coincidência. É a Disney mostrando para o mundo que ela tem uma fórmula visual de sucesso. Você já percebeu que a Moana é um pouco parecida com a Mirabel? Você diria que a Mirabel poderia ser prima ou irmã mais velha do Miguel Rivera de Viva? Nada disso é aleatório, nada disso é acidente. Claro, essas semelhanças alimentam teorias como: todos os filmes se passam no mesmo universo e as princesas se conhecem ou são parentes. A própria Disney gosta de brincar com tudo disso. A animação da Princesa Sofia, onde as princesas se conhecem, é a prova do que nós estamos falando. Mas tudo isso é apenas para encantar os fãs. Quando nós colocamos uma seta apontando para o rosto das quatro personagens, Anna, Elsa, Rapunzel e Honey Lemon, é porque nós sabemos o que estamos mostrando para você. Estamos te mostrando que não é uma coincidência. É o jeito de ser da Disney e da Pixar. Você já tinha notado tudo isso? Claro que não, né? É no nosso canal que você descobre tudo. Por isso, precisa ficar sempre com a gente para conhecer ainda mais do universo das animações. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!